Imagina só ter a missão de preparar uma geração inteira para o futuro, sabendo que você não vai estar lá para guiar essa galera. Pois é exatamente esse o cenário de um livro que é tipo uma ponte entre o passado e o futuro de uma nação. Vamos mergulhar em Deuteronômio. Olha, o próprio nome do livro já entrega o jogo. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Mas não é uma lei totalmente nova, não. Pensa mais como uma reapresentação, uma repassada crucial para um público novo e num momento super decisivo da história deles. Para a gente entender de verdade por que essa segunda lei era tão necessária, a gente precisa voltar no tempo para um momento de muita expectativa e, claro, muita mudança. Vamos visualizar a cena. Depois de quase 40 anos andando pelo deserto, o povo está ali, acampado nas planícies de Moabe. O Rio Jordão é a única coisa que separa eles do futuro que foi prometido. A jornada está quase no fim, mas, na verdade, a parte mais crítica está só começando. E aqui está o ponto-chave. A maioria das pessoas ali não viveu os eventos que fundaram a nação. Eles nasceram no deserto. Os pais deles viram os milagres. Mas essa geração, bem, eles só ouviram as histórias. Então, era fundamental que eles não apenas ouvissem, mas que entendessem e tomassem para si essas leis e essa história toda. Então, como é que se preenche essa lacuna de conhecimento e de experiência? A resposta vem na forma dos discursos de despedida do maior líder deles. Por isso, este livro não é só um código de leis, é, na verdade, o testamento de Moisés. Moisés, já com 120 anos, sabe que não vai entrar na Terra Prometida. Então, ele reúne todo mundo para uma última e importantíssima sessão de instruções. Durante mais ou menos um mês, ele vai resumir, explicar e motivar a nação a se lembrar do passado para poder garantir o futuro. A estrutura do livro é bem lógica. Ela segue 3 discursos muito poderosos. Primeiro, Moisés olha para trás, recontando a jornada, com os acertos e os erros. Depois, ele revisa as leis do concerto, que é o pacto, a aliança formal entre Deus e Israel. E, por fim, ele lidera o povo numa renovação desse compromisso vital. Esse segundo discurso, que é o coração do livro, vai muito além de uma simples lista de regras religiosas. Essa revisão da lei não é só sobre religião, não. Moisés está, na prática, apresentando um projeto completo para a nova nação. As instruções cobrem tudo, desde a adoração e as festas, até como o governo deveria funcionar, a justiça social para os mais frágeis e até direitos de propriedade. Era um verdadeiro manual para a vida em sociedade. Se a gente tivesse que resumir a mensagem principal de Moisés em apenas 2 palavras, seriam estas. Elas são, sem dúvida, o coração pulsante de Deuteronômio. Essa frase, ou algo parecido com ela, aparece o tempo todo. Para essa nova geração, a memória não era algo passivo, era um ato de fé. Lembrar de onde vieram e do que Deus fez por eles era a base para tudo o que viria depois. Esquecer? Bom, esquecer era o caminho para o desastre. E é a partir dessa memória ativa que surge a fórmula para o sucesso da nação. Sabe, não bastava só acreditar. Era preciso agir com base nessa crença. A fé tinha que ser demonstrada através da obediência aos mandamentos de Deus. E essa fórmula leva a consequências bem claras, que são detalhadas no terceiro discurso. As escolhas eram diretas. A obediência ao pacto traria bênçãos para a nação, como prosperidade e segurança. Já a desobediência traria o oposto. A escolha estava, literalmente, nas mãos do povo. A importância deste livro não acabou quando Israel finalmente cruzou o Jordão. O impacto dele ecoou através dos séculos, influenciando profundamente textos e crenças que vieram muito tempo depois. Séculos mais tarde, os temas centrais de Deuteronômio, o amor a Deus, a importância da lei, a relação do pacto, se mostraram absolutamente fundamentais para os escritores do Novo Testamento. E os exemplos são marcantes. Quando Jesus foi confrontado pelo diabo no deserto, as 3 respostas dele vêm direto de Deuteronômio. Quando perguntaram qual era o mandamento mais importante, ele citou o famoso Shema Israel, de Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse número é impressionante. Quase 100 vezes o Novo Testamento cita ou faz alusão a Deuteronômio. Isso mostra o quão central esse discurso de despedida se tornou para a fé e para a teologia que se seguiram. Fica claro que não era só uma mensagem para aquela geração à beira de Canaã. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Um discurso de despedida geralmente revela o que é mais importante para quem fala. Para Moisés, o essencial era isto: lembrar do passado para obedecer no presente e, assim, garantir o futuro.
uma mensagem que talvez ainda ressoe até hoje.